Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo. Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar. Eu sou empreendedora, pai. Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo. Quer que cada um cresça. Que cada um cresça. Seja dono de si, vire doutor e ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor. Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva. E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor. O presidente Lula me convocou para a importante missão de cuidar da educação do Brasil, com escolas mais atrativas, tempo integral, conectividade e alfabetização na idade certa. Retomamos obras paralisadas em todos os estados, estamos fortalecendo nossas universidades e renegociando as dívidas dos estudantes do FIES. O que eu quero é que cada criança e cada jovem desse país tenha direito às oportunidades que nós já trouxemos para o nosso Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. Estou no PT há mais de 30 anos e como prefeita de Fortaleza, reeleita no primeiro turno, promovemos ações para melhorar a vida de todo o nosso povo. Sigo e seguirei firme na nossa missão de cuidar das pessoas. Tenho muito orgulho de representar e lutar no Senado pelo povo cearense. Juntas, podemos garantir a representatividade e os direitos das mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. No Parlamento, nossa missão é estar do seu lado. O PT é a sua voz na Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Os deputados do PT ajudam a cuidar das pessoas para o Ceará avançar. Nossa bancada junta a força e a vontade de cada cearense. Por causa de você, o PT faz bem para o Ceará. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. Nós, deputadas do PT, estamos juntas na luta pelo direito das mulheres na política. Aqui na Assembleia, criamos e presidimos a Frente Parlamentar de Combate à Violência Política de Gênero. Não aceitamos a violência contra nós. Precisamos cada vez mais de mulheres na política. Ocupando os espaços de poder. Em 2023, assumi uma das mais importantes tarefas da minha vida pública: liderar o governo Lula e, com ele, reconstruirmos o Brasil. O Brasil voltou, a democracia voltou, os programas sociais voltaram, o salário mínimo, a renda, tudo está melhorando. E com o Lula, Camilo e Elmano, nós vamos fazer muito mais pelo Ceará e pelo Brasil. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Você decidiu e o PT está fazendo o melhor para o Brasil e para o Ceará. Com Lula, voltou o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e as políticas públicas necessárias para a população. Com Camilo governador, cuidamos das pessoas, seguimos melhorando na educação e superamos a pandemia com vacina e atendimento. Com Elmano, o mutirão de cirurgias tira milhares da fila e o Pacto Ceará Sem Fome avança. Felice ao PT, para o Ceará avançar ainda mais. Quinta-feira, estamos iniciando mais um TBT do PT. E antes de mostrar a nossa convidada de hoje, já para gerar aí os comentários de vocês, finalmente trouxemos a queridíssima Luiziane Lins. Que prazer estar aqui ao seu lado. Um grande TBT, eu tenho certeza que todos os militantes do partido estão ansiosos para... Todo mundo conhece a sua história, mas de fato se aprofundar mais ainda nessa sua trajetória dentro do partido. Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada, Ianca. Muito obrigada, Danilo, que está aqui na nossa técnica. É uma alegria estar aqui. Você imagina que eu estou numa correria grande nesse último período, muita coisa acontecendo, e a gente tentando dar muitas respostas na política, na vida pessoal. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aqui junto, né, a comunicação do Partido dos Trabalhadores, e estou muito honrada aqui também de estar participando desse momento. E sempre na luta, né, Luiziane? A Luiziane não para, já tem essa marca registrada dentro do PT. Todo mundo conhece com a que nunca para. Então, vai ser um prazer conhecer mais da sua história. Todo mundo conhece pela sua belíssima gestão aqui à frente da Prefeitura de Fortaleza, mas eu gostaria mesmo de
que você falasse quem é a Luiziane Lins e quando realmente surgiu, digamos que, esse amor pela militância. Bom, Ianca, eu nasci no bairro do Mudubim, periferia de Fortaleza. Sou filha de funcionários públicos. Meu pai é bombeiro militar, hoje é reformado, né, aposentado. Minha mãe é professora da rede pública do estado e do município também, aposentada hoje. E cresci, né, no bairro, cresci entre 3 irmãos homens, eu sou a única mulher, sou a mais velha e a única mulher, e depois meu pai teve um outro filho, então sou eu e mais 4 irmãos, né? E eu acho que começou quando... Primeiro a gente começa a ver, principalmente quando a gente nasce num bairro da periferia, você vê as contradições já de classe que estão postas, né? E isso daí sempre me incomodou muito. E acho que quando eu entrei na universidade, inicialmente eu entrei na Universidade Estadual do Ceará, eu fiz Ciência da Computação durante um ano na UES, e já lá me aproximei do movimento estudantil, participando de uma chapa do DCE, participando de um grupo político que se organizava lá, que chamava Juventude Avançando. E aí, depois, quando passou um ano, eu digo, não, eu acho que não é bem a minha área. Eu acho que, assim, eu sempre gostei muito de matemática, mas eu disse, eu acho que eu quero as humanas, né? E eu vou para a comunicação. E daí foi quando eu entrei no curso de jornalismo da UFC, no curso de comunicação social, com habilitação em jornalismo, curso que depois eu, inclusive, me tornei professora efetiva. E aí, nesse período de entrada na universidade, eu acho que eu comecei a elaborar melhor meu olhar sobre a questão de classe. Porque a gente tinha grupos de discussão sobre o marxismo, grupo de discussão sobre a questão da teoria produzida pela esquerda mundial. Eu tive um encontro muito bom com Marx, com Gramsci, né, saber da história também do Trotsky, de vários revolucionários que mudaram a história do mundo. Então, ali eu fui elaborando que aquilo ali bem não era uma vontade de Deus, não era uma coisa que tinha que ter pobre, tinha que ter rico. Era uma questão muito clara de uma questão de classe social, o que o Marx chama de luta de classe, onde se estabelece, de fato, uma sociedade no capital que ela é muito desigual. E, muitas vezes, assim, você tem uma parcela ínfima da população que é bilionária e você tem uma imensa base da pirâmide social mundial, isso é uma questão mundial, né? Claro que muda de país para país, as desigualdades são de forma diferenciada, mas, de fato, enquanto reinar mundialmente o sistema capitalista, a gente vai ter como base a desigualdade. E aí, quando eu começo a militar, principalmente quando eu entro na Universidade Federal do Ceará, na UFC, universidade da qual eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes, mas também, antes disso, eu fui presidente do Centro Acadêmico Tristão de Ataíde, que é o Centro Acadêmico de Comunicação. E, logo em seguida, chegando na UFC, começa a primeira campanha do presidente Lula, em 1989. E aí eu costumo dizer que a partir dali foi um encontro de amor, né, com o PT, foi um casamento, né, que até hoje, todos nós, na campanha de 89, uma turma grande aqui do Centro de Humanidades, que fez com que eu olhasse para o PT, né, porque eu já vinha militando em outros grupos, né, mas nunca tinha me filiado a um partido. E, a partir daí, eu entro no PT, me filio o PT, né, me filio o PT em 1990, 89, né, para 90, e, a partir daí, começamos a ajudar na organização do partido. Eu sou a segunda geração. A primeira geração, você também é filho, já soube que você também é filho de uma família petista, né? Lá de Madalena. Você sabe que, de uma certa forma, lá atrás, nós vamos fazer 44 anos, né? Lá atrás houve os fundadores, né? Então, assim, a gente tinha aqui no Ceará o grupo de fundadores, né? Inclusive o deputado Zé Guimarães é dessa geração dos fundadores. E a gente, quando eu entro no PT, nosso grupo todo da universidade, a gente é a primeira geração de juventude do PT. Jovens. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a primeira secretária de juventude do PT do Ceará eleita em encontro. Foi a primeira vez que a gente juntou os jovens que se identificavam com o PT, fizemos um encontro, e eu fui a primeira secretária estadual de juventude. Terminado a nossa... Isso em 1992, só para as pessoas irem entendendo.
1992. Eu vou até deixar depois para você botar como link aí do nosso programa um videozinho que tem um resumo de toda a minha história no PT. Conheci o PT em 1989, na primeira campanha do Lula para presidente. E a partir daí, um caso de amor com o partido eu tenho até hoje. Filiei-me no PT já nessa época e em 1992 fui eleita a primeira secretária estadual de juventude do partido. Já em 1995 fui eleita a primeira secretária estadual de mulheres do PT. Em 1999 fui presidente do PT de Fortaleza e em 2010 tive a honra de presidir o PT do Ceará. Também fui vereadora eleita 2 vezes pelo PT, em 1996 e no ano 2000. E em 2002 fui deputada estadual do Ceará pelo partido, sendo a mulher mais votada do Ceará. No ano de 2004 fui eleita pelo PT prefeita de Fortaleza, sendo reeleita no primeiro turno em 2008. Hoje estou como deputada federal pelo PT desde 2015. Também fui da Executiva Nacional e hoje sou membro do Diretório Nacional do partido. Em seguida, eu fui também, no mesmo processo que eu organizei a primeira juventude, eu também ajudei a organizar a primeira Secretaria Estadual de Mulheres. Eu fui a primeira mulher eleita no PT, na base do PT do Ceará, como a primeira secretária estadual de mulheres do Partido dos Trabalhadores. Então, tenho muita honra de dizer, quando eu vejo a mulherada petista, quando eu vejo a juventude petista, eu tenho muita honra de dizer que eu ajudei no início, né, dessa organização. Então, até hoje, por exemplo, me encontro a Verônica Braga. A Verônica foi desse primeiro coletivo de juventude que a gente criou. Então, são pessoas que, de fato, a gente já tem muita história. Então, logo em seguida, eu fui eleita presidente do PT de Fortaleza, também no processo de eleição. Foi muito, muito importante essa experiência política na minha vida. E, ao mesmo tempo, nesse período, eu disputei a primeira eleição. Só deixando claro que, assim, para mim, o coletivo sempre foi a base fundante de qualquer coisa. A gente tinha um grupo na universidade, um belo dia nós decidimos que a gente precisava pautar Fortaleza sobre debates importantes que a cidade não tinha. Não se falava aqui de juventude, não se falava da luta das mulheres, não se falava, ou então pequenos grupos apenas, não tinha uma pauta que a cidade reconhecesse sobre isso. Falar sobre a questão da orientação sexual, da população LGBTQIA+, falar da questão da educação e da questão da cultura. Eram esses 5 eixos que o nosso mandato tinha como objetivo. E daí fomos para uma discussão coletiva, qual é o nome que a gente lança. E o meu nome estava entre outros nomes, e a partir de um processo de votação, chegamos à conclusão que eu seria a candidata a vereadora. Né? Porque eu não tinha família envolvida com a política institucional, enfim. E aí deu certo, né? Eu fui a mais votada do PT naquele processo eleitoral. Isso na primeira vez que você se candidatou? A primeira vez, em 1996, gente. Aí eu brinco, eu digo que comecei nas fraldas, né? Porque, então, assim, vereadora. Em seguida, eu fui deputada estadual pelo PT, com muita honra, assim, muito orgulho de ter sido a mulher mais votada no Ceará. Né? Isso foi em 2002, né? Na eleição que nós elegemos pela primeira vez, nós elegemos o Lula presidente. Né? Depois de 89, né? Em 2002, a gente elege o Lula presidente, depois de muitos sofridos anos. E, em 2004, eu sou eleita prefeita de Fortaleza, reeleita em 2008, no primeiro turno. Foi a primeira vez, eu sempre destaco isso, porque eu acho que isso é importante para Fortaleza, porque nossa cidade, Fortaleza, é uma cidade insurgente. Fortaleza é uma cidade muito forte. Fortaleza é uma cidade também muito tomada de desigualdades de classe. E essa cidade, ela é uma cidade rebelde. Então, eu fico muito feliz, assim, por quê? Porque nunca nenhum outro prefeita, conseguiu ganhar no primeiro turno. Porque a cidade sempre é questionadora, né? E eu fui eleita no primeiro turno de 2008. E assumi, em seguida, a presidência do PT do Ceará, quando eu estava prefeita de Fortaleza. Depois, assumi os mandatos de deputada federal, fui da Executiva Nacional, nessa gestão que pegou o ano de 2018, que foi exatamente quando teve a prisão política do nosso companheiro Lula. Eu estava lá em São Bernardo do Campo quando ele se apresentou, aquele mandato covarde, né, que foi expedido e que ele teve que se apresentar para a Polícia Federal. E eu estava de volta quando ele voltou, né, quando ele voltou para receber, né, os companheiros e as companheiras que tiveram nesse processo. E, durante isso tudo, nós fizemos várias manifestações, como as cartinhas para o Lula, nós ocupamos as praças dessa cidade. Nós fizemos vários comitês Lula Livre no interior do Estado, chegamos a perto de 30, e também aqui na periferia de Fortaleza.
onde a gente fundava e dizia, aqui, a partir de agora, é um espaço de luta e de defesa do nosso companheiro Lula. Então, assim, nesse período todo, sou do Diretório Nacional e agora estou no meu mandato, terceiro mandato de deputada federal pelo PT. E, como todos sabem, né, agora pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Fortaleza nesse ano de 2004, juntamente com outros companheiros que estão aí nessa discussão. Você já fez aí realmente um breve resumo de toda a sua história política, mas voltando aqui, desde a sua primeira candidatura a vereadora, você já se candidatou ali após ter criado a Secretaria de Mulheres do PT, e isso realmente fez você enxergar ainda mais o poder da mulher dentro da política, porque até então você construiu uma luta, muitas mulheres se inspiram na sua trajetória. Então, como foi para você, mulher, em 1996, ser vereadora? Primeiro, assim, para a Câmara foi um abalo, né? Imagina o que é naquele período, né, que não se tinha esses debates, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que no nosso governo, na prefeitura, toda a estrutura, por exemplo, da política de direitos humanos, que é a política da essência do ser humano, como está aqui, como pessoa, como você tem várias diferenças de gênero, você tem diferença de classe social, você tem diferença de geração. Então, assim, nesse contexto, né, foi muito interessante chegar e poder, quando prefeita, fazer essa política. Então, nós criamos a Coordenadoria de Mulheres, a Coordenadoria das Pessoas com Deficiência, a Secretaria de Juventude. Nada disso existia. Só para deixar claro, gente, que não tinha nada disso. E depois, as pessoas com deficiência, a coordenação da igualdade racial, que estavam dentro da política de direitos humanos, sendo que a Secretaria de Juventude e a Secretaria de Mulheres do governo municipal era abrigado, tinha uma ponte direta com o gabinete da prefeita. Para quê? Para que assim pudéssemos fazer uma espécie de corte transversal que todas as políticas que a prefeitura construísse, todas as políticas públicas, elas tivessem esse corte, esse olhar de gênero e esse olhar de geração em primeiro momento, né? Mas criamos a Coordenadoria da Diversidade Sexual também. Então, assim, foram muitos passos dados. E depois isso tomou outras prefeituras. Aí, logo em seguida, o Cid se elege, em 2006, governador com o apoio do PT, e ele cria essa mesma estrutura no Estado. E hoje, quando eu chego nos municípios do interior do Estado e eu vejo onde tem essas estruturas, né, principalmente nas grandes cidades, eu fui no Crato, no ano retrasado, que teve a parada pela diversidade lá, e com a coordenadoria organizando. Então, eu fico muito feliz porque eu me sinto parte disso, né, porque aí Fortaleza acabou irradiando, né, a partir da capital, o Estado depois, e depois para as pequenas cidades e as grandes cidades do interior do Estado. Então, naquele momento de ser vereadora, representou um susto para a Câmara, né? Porque chegava jovem, às vezes os vereadores passavam por mim, né? Aquele velho estereótipo, né, daquela política que a gente via com muito mais, que não tinha jovens, que não tinha mulheres, ou que tinham pouquíssimas mulheres. Eu era a terceira mulher que chegava na Câmara naquele período. Era eu, a deputada, aliás, a vereadora Magali Marques e a vereadora Maria José Oliveira. E às vezes, os deputados, de tanto eu lá cobrando, falando, eles passavam, às vezes, para mim e diziam assim, Mina, vai para a praia? Vai para a praia, deixa a gente quieta aqui. Foi mais ou menos assim que aconteceu, essa chegada, né, como vereadora. Mas também pude, já naquele momento, Ianca, detectar a forte estrutura machista, masculina da política. É assim, você chega, depois de você lutar muito, você batalhar muito para você ter seu espaço, aí você consegue, por exemplo, chegar lá, ser eleita. E ainda você olhar com olhar de como assim, que é que você, tipo, às vezes você se sente assim, o que é que você está fazendo aqui, sabe? O que é que você está fazendo aqui? Mesmo depois de você ter conseguido conquistar um espaço no meio desse espaço que é tão masculino, que é da política. Então, já senti o baque ali. Questões, por exemplo, minhas pessoais, que viravam notícia de jornal. Uma pauta ali. Então, a gente tomava um susto de ver aquilo, né? Porque assim, é muito pesado se você não tiver preparado, né? Então, mas eu acho assim que a partir do momento que outras mulheres entram, a partir do momento que a sociedade começa a debater essas questões, principalmente depois do primeiro e segundo governo Lula, depois do governo da Dilma, eu acho que essas coisas vão se incorporando mais na nossa dinâmica. A gente já vai... O PT é o único partido que tem exatamente o percentual de 50% de mulheres na direção. Isso foi um avanço enorme do 5º Congresso do PT.
porque eu acho que aí foi quando a gente começa, de fato, a dizer, ó, nós existimos, nós estamos aqui, queremos, no mínimo, ser a metade, né, aqui na composição das chapas, das lideranças, das presidências, enfim. Então, acho que hoje, embora continue... O machismo é estrutural, a gente precisa vencer, a vida toda foi lutar contra a violência, pelos direitos das mulheres serem reconhecidas e serem tratadas de igual para igual, mesmo que ainda é uma luta muito árdua. Muita coisa já aconteceu, mas assim, a gente viu lá atrás mulheres na década de 60 que rasgaram, tiraram os sutiãs, né? E nós somos filhas delas. A gente tem que fazer nossa parte para as que virão, porque ainda temos muitos anos ainda de luta e de história pela frente para a gente conseguir a tão sonhada igualdade. E nas próximas gerações também, né? Com Nós certeza. temos uma foto que é no aniversário do PT de 20 anos. Vou ver se o Danilo encontra. Aniversário do PT de 20 anos e já observei isso procurando as fotos. A única mulher da mesa. Exatamente. Do aniversário do PT de 20 anos, ali com seu bom vestidinho florido, do Guimarães. Então, a única mulher da mesa no aniversário de 20 anos. Gente, eu não tenho essas fotos. Aqui na nossa sede, né? Isso. Então, realmente, sempre presente. Você lembra um pouco desse dia, deputada? Agora, vendo, eu não tinha essas fotos, né? Quer dizer, nós estamos há 24 anos, né? Dia 10 agora, de fevereiro. Anos. São 24 anos depois dessa foto. Muita coisa aconteceu, né? Mas também muita coisa boa, muita luta, muita conquista, muitas vitórias, né? Eu acho que tudo isso aí fica na nossa memória afetiva, mas fica na nossa memória corporal também, né? As lembranças, enfim, é por aí. Você teve com as companheiras, a Sônia, a Ivanilde também. Sim, a Neara ali também. Olha só, gente. Eu vou depois pedir todas essas fotos para botar no meu albinho. Muito bom. E aí, Luiziane, depois que você foi vereadora, você tem, assim, um salto, digamos que, principalmente para as mulheres, que as pessoas falam mesmo, um salto muito grande, que foi ter ali o seu nome para deputada estadual eleita. Então, como foi essa experiência de sair como vereadora e ir direto para deputada estadual? E com a votação que o povo teve a honra. Eu tive a honra de receber do nosso povo uma votação histórica, né? Eu fui mais votada do PT, mas eu também fui a mulher mais votada do Ceará. E, a partir dos mandatos de vereadora, acho que o trabalho foi reconhecido também no interior do Estado, né? E a gente, em pouco tempo, inclusive, como deputada estadual, a gente fez muita luta importante no interior do Ceará. Eu, nesse período, 2003, 2004, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Ou seja, desde muito jovem, eu me defini como militante de direitos humanos. Então, aquilo ali, para mim, me chamava... aquela luta me chamava sob todos os pontos de vista, mesmo sabendo da dificuldade, às vezes, da compreensão das pessoas sobre o que é isso. Mas, assim, foi muito bom, uma experiência muito, muito linda, que eu tenho muito orgulho, né? Em seguida, fui eleita prefeita de Fortaleza. Prefeita de Fortaleza. No primeiro turno, tem sempre que ressaltar que você foi eleita no primeiro turno. Nós trouxemos reeleita aqui... 2008. Reeleita, exatamente. Em 2004, nós fomos uma batalha grande. Nós fomos para o segundo turno com Moroni e Bictorga, na época. Em 2008 foi que eu fui reeleita. Praticamente eram 12 candidaturas, 11, eu não lembro direito. Mas, assim, nós chegamos no primeiro turno, no processo eleitoral. E a sua gestão foi também na época da gestão do presidente Lula. Então, realmente, você teve quem... Eu não sou de Fortaleza, mas sempre passando as férias, Luiziane, a melhor prefeita de Fortaleza. Você carrega isso. Como é para você realmente carregar esse título e ser tão bem... querida? Você realizou a sua plenária aqui na sede do nosso partido, o senhorzinho da pipoca, da tapioca. Seu Robério. O seu Robério. Então, realmente, as pessoas têm isso, carregam isso de você, de ser uma pessoa querida e a melhor prefeita de Fortaleza. Olha, isso inclusive, em contragosto, Ianca, de quem quer invisibilizar esse trabalho. Mas aí você... com a sensibilidade, percebeu que não é... Isso está muito guardado no coração dos fortalezenses. Eu terminei o governo já tem mais de 10 anos, né? Eu terminei o nosso governo aqui na prefeitura em 2012.
Portanto, nós estamos há mais de uma década e as pessoas não esquecem. As delicadezas, as pessoas não esquecem. Esse aí, por exemplo, foi a inauguração do CUCA. Primeiro CUCA. Do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, que foi na Barra do Ceará, e eu tive a honra de ter o presidente Lula como presidente, né, presente, trouxe vários ministros aí, foi uma festa muito linda. Então, assim, muito feliz de poder ter feito uma gestão que transformou essa cidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Com toda a tentativa de visibilizar, 2020 eu fui completamente massacrada do ponto de vista do atual prefeito que está aí, a campanha que fizeram sórdida contra nós, depois de eu ter, inclusive, dito que eles pediram para que eu fizesse um pacto de não agressão, pediram que esse pacto fosse cumprido, e eu fui para a campanha, PT isolado porque isolaram, não porque estava isolado, mas em 2020, né, mas um momento muito difícil, 2 momentos muito difíceis, que eu estava indo para cumprir missão. Eu sabia que as condições objetivas não estavam colocadas, mas eu sabia também que o PT precisava ter a disposição de não perder a sua postura. Já havia gente que defendia que o PT fosse compor a prefeitura do Roberto Cláudio. Teve várias tentativas nesse sentido. Teve gente que propôs que o PT fosse compor a prefeitura do Zé Sarto, atual prefeito. Então, lá me colocar contra de novo. E ser candidata naqueles momentos, 2016, tinha havido o impeachment da Dilma. Ou seja, nós estávamos muito fragilizados, né? A gente estava muito sofrido com isso. Sim. E 2020, né? Foi 2016, ó. 2016. O Elmano, cheguei para o Elmano e disse: Elmano, companheiro, é o seguinte, nós temos que cumprir uma missão. Não vai ser fácil, PT com PT, e aí você topa, ele topo. E aí o Elmano foi meu candidato a vice nessa eleição em 2016. E o Lula veio aqui nos ajudar. Foi a primeira vez, inclusive, que eu tive o Lula na nossa campanha, mas sabendo das dificuldades que nós íamos ter pela frente. E 2020 não foi diferente, porque tinha tido a prisão do Lula. Foi uma chapa única também aqui, PT. Foi uma chapa única, mas assim, porque também, né, nós lidamos com a adversidade que era o governador filiado ao PT, em 2016, mas não me apoiou o candidato Roberto Cláudio. Então, os partidos todos que o governo tinha, que tinha a base do que era base do governo, eles foram para apoiar o Roberto Cláudio em 2016, e o mesmo movimento foi feito no ano de 2020. E 20, exatamente. Quer dizer, ou seja, não tivemos apoio porque todo mundo foi apoiar o candidato Sarto, né, do PDT. E aí o PT, fomos lá, com a nossa vontade, a nossa energia e o nosso sentimento de estar cumprindo a missão e que aquela missão precisava ser cumprida. E em 2020 também foi a época da pandemia. Sim. Então, o Vladson, ele participou aqui do nosso TBT e ele falando, vamos gravar o TBT da Luiziane dentro do Fusca. Ah, sim. Aí eu falei, vamos fazer uma matéria com a Luiziane dentro do Fusca, visitando os Cucas, as coisas que ela fez, porque o Cuca, eu digo, na minha opinião, de jovem, né, da época da faculdade, o Cuca foi revolucionário. Foi algo assim revolucionário. Como foi para você criar realmente o Cuca dentro de Fortaleza? Bom, só aproveitar aqui a oportunidade para falar desse grande militante do PT, que é o Vladson Viana. 2020, Vladson, também sabendo que as condições não estavam muito ok. O Lula pedia muito que eu fosse candidata. Eu fui, inclusive, por causa dele, candidata. Eu fui 9 vezes na vigília Lula livre. Eu fiquei muito... Olha só, eu e o Vladson dentro do Fusca. Era isso aí, o retrato de 2020. Máscara, porque nós estávamos ainda enfrentando a pandemia. O Fusquinha, que o Vladson se apaixonou por ele, não queria mais largar. E eu lá como carona, porque eu estava com a minha carteira vencida, então não estava dirigindo nessa época. Mas, assim, foi muito... Uma campanha muito alegre. Foi uma campanha que as dificuldades a gente viveu com alegria, a gente viveu com teimosia. E foi muito bom. Mas, assim, falando do Cuca, eu posso dizer mesmo, sem nenhum tipo de preocupação, que o Cuca foi uma criação onde a Luiziane, eu gosto de estudar sobre cidade, eu gosto de estudar sobre juventude. A minha vida toda eu passei fazendo isso. Então, eu escrevi primeiro o que seria esse espaço. Eu defini o Cuca assim: o Cuca é um espaço de liberdade. Ele tem que ter uma atração, tem que ter assim, um sentimento de atração fatal daqueles jovens para aquele espaço. Quem não gosta de
de esporte vai para a cultura, quem não gosta de tocar instrumentos vai para a computação, quem não gosta de computação vai para a natação, ou então vai para o teatro, ou então vai para o cinema, ou então vai para a dança. Então, o Cuca foi uma explosão disso tudo. E então, assim, primeiro era isso, era um espaço de formação múltiplas para a juventude, que saía daquele espaço tradicional. Pelo menos essa foi a concepção. Eu digo isso porque foi muito mudada a história do Cuca, nesse sentido de foi perdendo algumas características da sua criação, da sua essência. Uma outra coisa era abrigar exatamente a população de 15 a 29 anos, hoje definida pelo Estatuto da Juventude como sendo o período legal, digamos assim, que é uma lei aprovada até por um deputado federal do PT, mas o Estatuto da Juventude, por incrível que pareça, Ianca, para você saber, só surge em 2013. A lei de 2013. Já se tinha criança e adolescente, você já tinha outros estatutos que estavam se fortalecendo, mas a juventude no Brasil, ela só é demarcada. Então, você tinha a seguinte situação. Um jovem conseguia chegar até os 5 anos de idade, né, que era a luta contra a mortalidade infantil. Depois, esse jovem ele chegava aos 14, que é o período da adolescência, né, que o ECA protege. Aí, depois dos 15 anos, onde ele mais precisa de amparo do Estado, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Então, esse jovem, muitas vezes aqui em Fortaleza, ou ele ia para o tráfico, ou ele ia para outro tipo de atividades, às vezes dentro dessas redes ilegais, né, de crime organizado, essa coisa toda, e ele não tinha um preparo do Estado. Então, eu dizia, gente, isso aqui é um espaço de jovens, esse espaço, onde eles vão poder fazer múltiplos cursos. E nós vamos fazer. E tudo isso eu escrevi, né, definindo como é que ia ser a implantação. Nós tiramos do zero. Isso é um equipamento gigantesco, que tem 14 mil metros quadrados de área construída. Em geral, eles todos, né? Porque ele foi um concurso nacional de ideias. E aí a gente dizia, nós queremos isso. Eles têm mais ou menos, os três têm mais ou menos o mesmo padrão. A diferença é que o da Barra a gente tombou o Clube de Regatas. Então, o Clube de Regatas ele foi incorporado, né, ao projeto do Cuca, e assim, cada momento era uma definição. Eu lembro demais, como prefeito, eu dizia assim, gente, é um espaço para jovens, estando eles ou não na escola formal. Ora, se eu estou querendo que eles estejam em algum lugar, eu não posso estabelecer nenhum tipo de filtro nesse momento, só a idade. Aí eu me lembro que eu tinha secretário de Estado, da prefeitura na época, que dizia assim, mas, prefeita, vamos ver o espaço lá para que a gente as crianças possam ir? Aí eu dizia, meu querido, deixa eu só lhe explicar. É um espaço de jovens. Se você botar jovem com criança, alguém vai se dar mal. Eu digo assim, não vai dar para contemplar toda essa... são gerações diferenciadas. Então, vamos cuidar dos nossos pequenos em outros equipamentos, mas vamos deixar o Cuca para a juventude, até porque é para ser um espaço de liberdade, é um espaço de troca. Eu lembro, viu, uma coisa que eu gosto de citar, porque eu acho muito interessante. Quando eu fui apresentar o projeto do Cuca da Barra, lá na própria Barra, lá no Clube de Regatas, prefeita, né, chamam vários jovens, né? Primeiro, os que iam trabalhar na construção olhavam assim, eram pessoas da comunidade, que a empresa que fez, contratou, eles olhavam com desconfiança, será que meu filho vai estudar aqui? E os jovens, por outro lado, eu dizia assim, olha, gente, aqui é um espaço que vocês vão ver que vai ser um espaço tão lindo que vocês vão... A pessoa não gosta disso, vai para cá, não gosta daquilo, vai para outro. Aí eles olhavam para mim assim, com aquela cara de, às vezes, desconfiança, e diziam assim, ei, e quem olhava assim, encarando, e dizia assim, e quem não gosta de fazer nada? Eu disse, também terá um espaço maravilhoso de contemplação para não fazer nada. Tá aí, ó, o espaço é esse aí. Esse anfiteatro, né, esse anfiteatro que vira para a Barra do Ceará, encontro do Rio Seracumá, que é uma das paisagens mais belas da nossa cidade. Isso aí veio, exatamente, ele veio para isso. Quero fazer nada, quero contemplar, pois vai para o anfiteatro, olhar para o mar. E, se você prestar atenção, todos os 3 Cuca que nós fizemos, eles são de frente para um recurso hídrico. O do Mudubim é em frente à Lagoa do Mudubim, tem a vista, e o do São Cristóvão é em frente à Lagoa de São Cristóvão. Então, é exatamente para ter o espaço do ócio criativo e produtivo, que os jovens também têm o direito. E se tornou uma referência da sua gestão e também, digamos que, um ponto turístico. Sim. As pessoas vinham de outros municípios, de outros estados, para conhecer realmente Cuca. Quando eu vinha de Madalena, minha tia mora lá no São Cristóvão, pertinho do Cuca, e levava a gente para
olha isso aqui. A gente ficava, meu Deus, que legal. Entrava, fazia questão de conhecer. E realmente, na época da faculdade, a gente tinha um professor que talvez você conheça, o Demétrio. E tudo que era de programa de trabalho da faculdade, vamos escolher algo da Prefeitura de Fortaleza para fazer pesquisa. Todo mundo queria os cucas. Cuca. Então, vamos dividir a turma aqui, cada um faz sobre um cuca. E aí eu fiz questão de ficar na turma do Janguruçu, porque foi o que eu mais visitei. Então, realmente, é algo extraordinário. Parabenizar você por isso. Uma mente brilhante em pensar nisso realmente. Fora todas as outras coisas que você se destaca dentro do município de Fortaleza. A questão da saúde, de ter feito o concurso, né, que você sempre faz questão de citar isso, e realmente, principalmente nas comunidades que eu sou ali, eu moro hoje na Maraponga, mas a minha vida inteira de estudante foi dentro do Bom Jardim, e visitar os postos de saúde, e ter realmente esse reconhecimento até hoje. Outra coisa, né, Ianca? Era outra muito coisa, diferente, totalmente muito diferente. E as pessoas sentem isso, de você... Eu tenho 26 anos de idade. Eu ia num posto de saúde antes, lá no Bom Jardim, e hoje é outra realidade. Então, as pessoas ainda comentam sobre isso. Ah, era diferente, não era assim. Então, realmente, você carrega essa trajetória muito forte e tem o seu nome realmente acoplado a grande Fortaleza, né? A Fortaleza realmente é outra cidade. Existe uma Fortaleza, inclusive todo mundo costuma dizer isso, existe uma Fortaleza antes e uma Fortaleza depois da Luiziane. E, inclusive, ressaltando aqui, que um outro corte que eu dei para poder estabelecer as prioridades de onde os cucas iam se instalar era exatamente qual foi o primeiro, onde tinha o maior número de jovens com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o bairro, eles foram feitos exatamente nessa ordem. Então, o da Barra do Ceará, do Mudubim e do São Cristóvão, eles respeitaram isso. Porque não adiantava eu fazer obra só para as pessoas verem. Na área nobre, que todo mundo vê as coisas que acontecem. Né? Precisava fazer onde tinha que ser feito. Isso eu paguei um preço alto, como eu pago até hoje, mas sem nenhum arrependimento. Porque eu fiz a coisa certa. Eu não fiz para ser visto ou comentado, ou para poder dizer... Porque o setor de classe média... que não entendia, não todo, claro, sempre tive apoio, isso é muito interessante. Sempre nosso governo foi apoiado com um corte, que não era um corte necessariamente de classe. É interessante isso, né? Quando a gente fazia as pesquisas. Ele tinha um corte, às vezes, de geração, mas ele era muito... A gente tinha um apoio muito estável em todas as classes sociais, sob esse ponto de vista. E também tinha as rejeições também de todas as... Porque é interessante isso, sabe? Porque você diz, mas a Luiziane tem, agora, né, nesse processo eleitoral, tem 30% de rejeição. Ué, gente, o Lula tem 30% de rejeição? No Brasil tem 30% de bolsonaristas, infelizmente. Então, nós temos, de fato, e quem se expõe mais, necessariamente você tem mais, ou elogios ou tem mais críticas, né? Então é só destacando essa questão que o Cuca, ele na periferia, eu dizia que eu queria um monumento à juventude. E, para mim, eu, quando passo hoje, assim, eu lamento a gente não ter dado continuidade ao governo, que na época que era o Elmano, né, porque a gente ia aprofundar muito mais, o espírito do Cuca ia ser muito mais, cada vez mais alimentado, e como espaço de liberdade acima de tudo. E aí, quando eu vejo, às vezes, o que foi que fizeram, qual foi a coisa mais interessante que fizeram no Cuca depois que nós saímos? Botar torre de monitoramento da polícia na frente dos Cucas. Aquilo ali, para mim, é mesmo que... Aquilo ali é uma desconstrução do que nós vínhamos fazendo, porque era tudo que a gente não precisava, era do torre de monitoramento de repressão perto de cada cuca. Isso aí, quando você não sabe o que fazer mais, aí você inventa, acha que o problema é esse, e não é. Então, tem muita coisa para a gente recuperar nessa cidade, e é por isso que eu sou pré-candidata pelo PT. Estamos aí 30, 40 minutos é muito pouco tempo para contar a história da Luiziane. Antes, o Danilo tinha até falado, né? Vamos fazer 2 programas, vamos dividir 2 programas, a parte 1 e a parte 2, mas realmente... Eu fico à disposição, viu? Porque assim, a gente falou muito dessa história do histórico do PT, do meu processo com o PT, mas depois eu posso assim, falar da minha abordar participação. Mais a gestão. E a participação também que eu tive, né? Eu falei que fui presidente do DCE, fui presidente do centro acadêmico da minha faculdade, mas fui também diretora da União Nacional dos Estudantes, também fiz tenho uma vida acadêmica, né?
eu sou professora do curso, estou licenciada do curso de comunicação do UFC, mas eu tenho graduação em comunicação social, eu tenho mestrado em comunicação social pela PUC do Rio e o doutorado em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, porque eu sempre achei que era fundamental a gente estar com a praxis. Você está fazendo as coisas, mas, ao mesmo tempo, você está estudando, você está pesquisando, você está se renovando, você está também sendo inebriada de ideias. E de ideias a gente só tem quando? Quando a gente vai conhecendo as coisas, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso e eu quero voltar um dia para a gente falar, e aí eu concordo com o Danilo disso, porque só o governo foram 8 anos, né? Eu digo muito, gente, não foram 8 dias nem 8 meses, foram 8 anos. Então, a gente tem muitas histórias interessantíssimas para contar, que aí eu me disponho a vir só para a gente falar um dia, né, do nosso governo em Fortaleza, que deixou muitas marcas, olha, com a presidente Dilma, porque em 2010, eu já prefeita, a presidente Dilma foi a primeira vez candidata a presidente, né? Então, peguei também o começo do governo da Dilma, né, o primeiro. E aí, essa alegria que a gente vê quando a gente vai para o meio do povo, e é muito gratificante para mim. Então, já me disponho para vocês dois aí, para a gente voltar para falar do governo municipal o mais rápido que eu puder. Depois do carnaval, eu venho aqui de novo para a gente se encontrar. Será um prazer e será sempre bem-vinda, sempre que tiver a oportunidade de participar, não só do TBT, temos outros programas aqui na TVPT, que realmente a gente está priorizando muito isso, que eu falei para você, a parte da comunicação. Então, todo mundo já conhece a Luiziane, mas conhecer de fato a Luiziane desde menina na escola e ter essa trajetória e ver quem você se tornou hoje é realmente muito importante, principalmente para os nossos filiados. Aí uma foto sua bem jovem, uma menina. Isso aí, candidata a deputada estadual. Essas fotos foram para isso, eu lembro. Foi quando eu era candidata a deputada estadual, estava com essa cara aí. De vereadora eu não encontrei, mas eu imaginava, quando eu estava procurando, que seria essa. Tão novinha, imagina de vereadora. Ixi, o rostinho de menina. Menina. Uma menina. Então, Luiziane, nós estamos entrando em um período eleitoral, estamos já em 2024, você citou aí que sempre o seu nome é colocado como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, e viver isso no momento em que nós estamos vivendo agora, com o presidente Lula novamente presidente, com o governador petista, o companheiro Elmano, e ter esse processo eleitoral dentro do partido agora em 2024, 44 anos do Partido dos Trabalhadores, e poder, digamos que, respirar novamente isso, de ter a oportunidade de ver realmente esse modo petista de governar. O presidente Lula retomando com todos os projetos sociais, tudo que tinha sido, né, destruído da sociedade. Então, ele está fazendo esse projeto de retomada mesmo. Ver o governador Elmano de ter esse cuidado, principalmente da paridade do seu secretariado, isso é muito importante. E o objetivo é retomar a Prefeitura de Fortaleza. Então, como você visualiza esse cenário atual, principalmente para o partido? Primeiro, dizer, como você colocou mesmo, assim, as condições estão muito favoráveis no momento em que você tem um governador do PT comprometido com o partido, que você tem o presidente Lula, que há um tempo atrás passou 580 dias, né, encarcerado como preso político desse status quo que está aí. Você está vendo, não vai ficar nenhum do jeito que a gente está vendo. Já viu cassação de Dallagnol, já vai entrar agora em discussão o processo que pode cassar o Moro. Então, a gente, naquele momento de muita dificuldade, um bombardeio, a gente dizia muito assim, foi um golpe, começou com um golpe que foi perpetrado com um tripé, que tinha um pé na justiça, que tinha pé na comunicação oficial, que tinha pé no parlamento. Logo em seguida, então, eles impeachmentaram a Dilma para prender o Lula. Está muito claro aquela trajetória. E o que foi que veio disso tudo? O Bolsonaro. Então, assim, a gente vê que era uma tentativa da burguesia brasileira retomar o poder, mas, assim, também deram um tiro no pé, como a expressão que se usa. Por quê? Porque o que aconteceu foi que a extrema-direita derrotou a direita no Brasil. Então, a gente ficou vendo monstros surgirem nesse processo que a gente não sabe nem de onde veio, mas que está posto. Então, acho que nós estamos passando por um momento muito importante, porque é sempre bom dizer, viu, Ianca, para todos os que estão vendo a TVPT, para os filiados do PT, jovens mais velhos, os fundadores, enfim, jovens como você, vai dizer uma coisa, é importante que a gente fale. Nós derrotamos
a escalada fascista, nós derrotamos um governo fascista, mas nós não derrotamos o fascismo. Isso aqui a gente tem que toda hora estar se lembrando disso, porque eu sempre digo, nosso partido, ele não é só um partido qualquer de uma estrutura partidária, ele é um instrumento de luta da classe trabalhadora brasileira. E, como tal, ele deve ser cuidado, ele deve ser respeitado e ele deve ser tratado. Então, eu acho que nós não podemos abrir mão do PT. Então, não vamos abrir mão do PT. E como você se sente falando tudo isso que você falou e realmente ter o seu nome como pré-candidato a Fortaleza, o que você vai defender mais ainda aí durante a sua pauta, durante esse período? Bom, nós vamos, inicialmente, vamos tentar retomar os programas sociais, principalmente na educação, na saúde, como você muito colocou. A cultura teve uma verdadeira explosão, uma revolução durante o nosso mandato, com todas as etapas da política cultural cumprida, que é exatamente o sistema de cultura, que você tem todo um processo, o processo dos editais, tudo isso surgiu lá, inclusive a criação da Secretaria de Cultura. Na educação, não tenho nem dúvida que aí nós vamos retomar a escola de qualidade, o fardamento escolar, a merenda escolar de qualidade de verdade para as crianças, o fardamento completo, como eu falei, os pequenos cuidados e as delicadezas que estavam fazendo essa cidade ser muito melhor. 81 escolas foram construídas do chão, padrão MEC, e adquiridas da rede particular. 81 escolas novas foram criadas para eliminar os anexos aqui. E a saúde, como você colocou, além do Hospital da Mulher, que é uma obra enorme, que é o maior hospital de referência do Norte e Nordeste de saúde da mulher, foi outra grande conquista que hoje está sucateado, hoje está mudando de novo o espírito, hoje está, de novo, sem o aproveitamento devido, que são políticas, retomar isso e avançar. E eu digo avançar em como? A gente poder fazer cada vez mais Fortaleza de uma cidade de boas práticas, uma cidade que a gente lute contra o preconceito, uma cidade onde a gente dê assistência a quem mais precisa, com saúde, de qualidade, educação, tarifa de ônibus. Eu teria que falar, que eu não vou falar nem mais sobre o governo, porque eu vim aqui só para falar sobre isso, porque tem muitas políticas que foram vitoriosas. Então, ser pré-candidata nesse momento, com essas condições colocadas, eu tenho que falar da minha experiência política, que não é simples. Eu dediquei boa parte da minha juventude a governar a cidade. Então, eu tenho muita honra de ter cumprido esse papel, e, por isso mesmo, a gente precisa retomar esse projeto, que não é só um projeto, não é um projeto da Luiziane, é um projeto do Partido dos Trabalhadores, com orçamento participativo, que, inclusive, é o nosso governador, foi coordenador do orçamento participativo durante um bom tempo na Prefeitura de Fortaleza. Ou seja, uma experiência ímpar, que até hoje, se eu chegar no bairro, as pessoas que participaram daquele momento, algumas eram crianças, elas lembram disso e elas se empoderaram politicamente para participar da vida da comunidade, da vida política, com empoderamento e, além de tudo, com crescimento político e individual das pessoas, né? Então, acho que isso aí não tem preço, sabe? Estamos chegando ao fim do nosso TBT. Todos os nossos convidados, eu faço questão de pedir para deixar uma mensagem, quando é mulher, de deixar uma mensagem para as mulheres se filiarem ao partido, mas eu gostaria que você deixasse sua mensagem aí para os nossos militantes, para as mulheres, uma mensagem de apoio para essas eleições, principalmente, de incentivo também, que, como eu falei, você é um incentivo, principalmente para as mulheres, não só do partido, que isso também é muito legal a gente falar, de outros partidos, as mulheres sempre se inspiraram em você e na sua trajetória, de deixar realmente essa mensagem não só para os filiados do PT, mas para a população de modo geral. Bom, então, Ianca, Danilo, todos aqui que estão nos assistindo, que têm a oportunidade de estar vendo aqui o TBT do PT, eu quero dizer que nós estamos num momento muito, muito ímpar, que, passado a eleição do Lula, esse primeiro momento, a gente derrotar o fascismo, a gente precisa agora avançar. E as eleições municipais, as eleições de 2024, elas são fundamentais para criar uma base social, política e eleitoral para 2026, para a gente dar continuidade a esse projeto em nível federal. Porque a vida acontece mesmo, gente, nos municípios. É claro que tudo tem a ver a questão da federação, do Estado, do governo federal, mas o município é onde os problemas, de fato, eles chegam de forma mais forte, porque as pessoas, é o território que as pessoas moram objetivamente, né? Então, por tudo isso, eu acho que
Por isso que eu coloquei meu nome como pré-candidata, pela experiência que eu tenho, pela possibilidade de estar bem nas pesquisas. Nós estamos aparecendo em segundo lugar, em circunstâncias adversas ainda, mas assim, agora com a ajuda do governo estadual, do governo federal, a gente pode chegar lá e, de fato, retomar o projeto popular que nós iniciamos fazendo Fortaleza, né, colocando ela no outro patamar de cidade aqui no Nordeste. E também poder contribuir com o presidente Lula nesse momento importante da conjuntura política. Então, aproveitar aqui a oportunidade para pedir voto, né, para os filiados e filiadas. Eu, como pré-candidata, a gente ainda está decidindo internamente como vai se dar o processo de escolha. São 5 pré-candidaturas. E eu estou colocando aqui, aproveito para pedir a todos os filiados e filiadas que a gente possa dar o nosso recado e uma candidatura. Estou colocando meu nome à disposição para isso, né? E peço o apoio de todos e de todas que fizeram acontecer no governo anterior nosso, mas também querem que Fortaleza aconteça de novo. Então, sou pré-candidata do PT e me coloco à disposição para o processo interno de decisão. Companheiros e companheiras, essa foi Luiziane Lins, do TBT do PT, já saindo com o convite de voltar novamente para um novo bate-papo. Então, realmente, Luiziane, muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui com você. E voltamos na próxima quinta-feira com mais um companheiro e companheira do Partido dos Trabalhadores.